Mas vamos lá, vamos pregar a palavra de Deus, que o mundo precisa de Jesus, né? O mundo precisa de Jesus. Por isso está esse caos todo. É o fim dos tempos. E Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele quer salvar as nossas almas, né? Ele não quer que a gente pereça. O povo, ele perece por falta de conhecimento, né? São duas coisas que acabam com o homem, né? A primeira é o pecado. O salário do pecado é a morte. E a segunda é que o povo, ele também perece por falta de conhecimento, né? Então, eu vou começar lendo. Eu vou ler o livro de Mateus. Eu vou começar com Mateus 1, versículo 18 a 23. Sobre o nascimento de Jesus, né? Que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la discretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vou repetir. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Que palavra forte, né? O homem, né, ele necessita de um Salvador, e é esse, né? Aquele que Deus, ele prometeu, né, que viria ao mundo, né, para salvar o homem dos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vou ler agora, diz assim: e também agora está posto, Mateus 3,10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará sua ira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Ou seja, aqui João Batista, né, ele começou ali a preparar o caminho para Jesus, e ele começou a pregar ali o arrependimento, e que era necessário que o povo fosse batizado, né, o batismo das águas para a remissão dos pecados. Mas ele prega e testifica, ele fala: não, eu não sou o Messias, mas o Messias está para chegar aí, e eu não sou digno de desatar, né, as alparcas, né, da sandália. E ele fala: você vai ser batizado aqui no rio, vai ser batizado, batismo da remissão dos pecados, mas esse que vai vir, ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. E é assim que Deus, ele faz. Quando o homem, ele se arrepende, quando o homem, ele larga o mundo, e ele larga aquilo que é contra a palavra de Deus, e ele se arrepende, e ele fica ali buscando a Deus incessantemente, Deus, ele vem e ele batiza o homem com o Espírito Santo. E ali é o novo nascimento que a Bíblia fala, que se o homem, ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E o homem que ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura, né? E as coisas antigas ficaram no passado, e é crucificado, né, o velho homem. E agora aquele homem violento não é mais violento, aquele homem mentiroso se arrepende, para de mentir. O homem que roubava, ele larga, né, os pecados,
e Deus ele purifica o homem com fogo. E é esse batismo que Deus ele quer batizar você, ele quer salvar a tua alma. O Senhor Jesus Cristo, ele acredita em você. Você quer deixar ele feliz? O que Deus mais ama, a Bíblia diz que há festa no céu para um pecador que se arrepende. Então Deus ele ama o arrependimento. E o jeito da gente vir até Deus é com humilhação, humildade e arrependimento. Quando a gente chega e fala, não Deus, eu não quero mais esse mundo, eu vou largar tudo que é errado, porque a palavra de Deus, ela está sendo pregada no Brasil. Então a gente sabe que é o certo e o errado, mas a gente faz nossas más escolhas. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e a gente precisa se preparar, né? A nossa única oportunidade é hoje. Então, a gente vir para Deus largando o que é pecado, a gente vai se aproximar de Deus, e assim, Jesus ele disse assim, ó, aquele que ouvir as minhas palavras e guardar, eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá bom? Eu vou ler agora Mateus 4, 12 a 17. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou uma grande luz, né? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vou ler de novo. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então é esse Jesus que ele quer entrar na tua vida, ele quer fazer tudo novo, né? Ele quer mudar tudo, ele quer iluminar o teu ser, ele quer te salvar. Vou ler Mateus 8, 15 a 17. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Perdão, 15. É isso mesmo. Tá certo. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. A sogra de Pedro, né? E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então esse Jesus é o que tem poder, né, de levar todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades. Você que está enfermo aí, Jesus ele pode te curar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o poder no céu e na terra, né? E é necessário, né? A gente precisa dele. Em Mateus 9, do 1 ao 7, e entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Então, às vezes você está aí achando que não tem mais jeito, não tem mais esperança, mas Jesus, ele tem poder para perdoar todos os teus pecados, né? E te lavar no sangue dele, né? E te fazer uma nova criatura.
cachorro latindo. Mateus 11. Vou ler Mateus 11, do 4 ao 6, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então aqui, Jesus ele diz, né, a respeito, né, bem-aventurado aquele que não se escandalizar no meu nome, né, que eu sou o Salvador do mundo, né. E é o que vemos muito no mundo hoje, né, tipo, o povo longe de Deus, o povo negando, né, o nome de Jesus, deixando o nome de Jesus de lado, blasfemando, né, zoando. Nação brasileira terrível, zombando, brincando demais, né, vivendo sem se importar com a sua salvação, né. E vivemos um momento difícil na nação, mas você que está ouvindo, a Bíblia diz: quem ouvir a voz do Senhor, não endureçar os vossos corações, né? Então a palavra de Deus, através da minha vida hoje, ela está sendo pregada para você. Então Jesus ele quer te salvar, esperança para a tua alma. Pô. Acorda, filho. Jesus ele quer salvar a tua alma. Dá o primeiro passo, vai lá e fala: Deus, eu estou aqui. Tipo, agrada a Ele, né? Fala: Deus, se é necessário abandonar isso, aquilo, vale a pena, gente. Esse mundo é passageiro, ele há de passar. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus ele quer salvar a tua alma, Ele está te esperando. Ele está te dando chance, oportunidade de vida, né? Para você ouvir a palavra dEle e se arrepender de seus maus caminhos, né? Está chegado o reino de Deus. Jesus, ele vai voltar nessa terra. Mas sabe quando Jesus vai voltar para a gente? No dia da nossa morte. É o dia que ele vai vir ali e a gente ou vai ser salvo ou vai ser condenado, né? Porque depois da morte segue-se o juízo. Em Mateus 11, do 21 ao 24, diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com sal que com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então aqui, né, Jesus operando sinais ali, a palavra sendo pregada, né, a palavra na terra, né, Jesus, a palavra de Deus, e o povo ainda negava, né, o povo ainda rejeitava a salvação, né, e o Brasil ele também não tem desculpa, porque o evangelho ele é pregado, mas o povo que não quer saber de se arrepender, o povo que não quer negar a si mesmo, né, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, né, seguir, guardar a palavra de Deus, né. E Jesus ele disse assim, que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, né? E ele começa a dizer que aquele que diz que ama ele e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Se você perguntar na nação para todas as pessoas: você ama a Deus? Todos vão dizer que sim, a maioria vai falar: eu amo a Deus. Mas, segundo a palavra de Deus, são mentirosos. Quem não guarda a palavra dele é mentiroso e não há verdade nele. Então, a gente tem que parar de ser duro de coração e ouvir o que Deus está falando na sua palavra. Não adianta você proferir a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. Para os homens você vai passar batido, você vai ali sobressair, mas Deus ele sabe que ele está te reprovando e rejeitando as suas ações. Então, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Vou continuar lendo Mateus 11, do 25 ao 30. Cachorro, tá difícil. Mateus 11, do 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos,
e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, você está aí sofrendo, né? Porque Jesus é a vida, né? Não tem como a gente estar bem ali, a gente sempre vai sentir que nos falta algo. E ele fala aqui, ó, vinde a mim, vocês estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, né? A humildade de ouvir e obedecer a palavra de Deus, né? Que vocês vão encontrar o descanso que a alma de vocês tanto precisa. Em Mateus 13, do 13 ao 16 agora. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Então, a gente não pode agir dessa forma, né? De ouvir a palavra de Deus e falar, eu não quero, eu não me interesso, eu não estou nem aí, né? É o dever de todo homem, né? Guardar os mandamentos, né? Que Deus designou ao homem. Então, não faça isso, né? Com a tua única oportunidade de se salvar, a tua única chance, né? De obedecer a Deus aqui enquanto há vida, a esperança, porque depois da morte segue o juízo. Em Mateus 13, do 44 ao 50, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você viu, o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Quem está entendendo? Esses homens, eles deixaram tudo, né? Entregaram tudo para aquele tesouro, né? Aquele tesouro. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Então é isso, o tempo da separação, né? Deus, ele contempla a terra com os olhos de fogo, né? E ele vê todo dia, tudo que a gente está fazendo está sendo anotado no livro das obras, né? E a gente vai prestar conta com Deus de todas as nossas ações que a gente fez na face da terra, né? Então não se engana, não vai achando que é viver e ficar de boa aqui. Para tudo tem um juízo. O Mateus 15, do 12 ao 14, diz assim: então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus, né? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? Então aqui Jesus, ele diz, né? Toda a planta, né, que meu Pai não plantou, né? Eles não me ouvem, né? Eles não ouvem a minha voz, eles serão cortados, né? Porque eles são cegos. Em Mateus 16, do 24 ao 27, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá-a. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que você vai ali dar para Deus no dia do juízo? Fala, não, eu neguei Jesus na terra, mas Senhor, pega aqui, ó. Você não vai ter nada, cara. Você não vai ter como comprar a sua salvação, entendeu? A nossa salvação, ela foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a gente não pode negar o Filho do Homem agora. A gente precisa, né? Ele morreu, ele deu a sua vida por nós. É necessário que a gente negue-se a si mesmo, tome a nossa cruz e siga ele, né? E negue o que for necessário negar aqui para ganhar esse céu. Porque quem quiser ganhar aqui vai perder a salvação eterna. Em Mateus 17, do 1 ao 6 agora, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve, né? Escutai. Então, eles estavam ali, né, na transfiguração de Jesus, e Deus ali, ele tomou ali o céu com a sua nuvem luminosa, né? E saiu a voz dele das nuvens ali e disse: Esse aí é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, e a ele é necessário vocês ouvir. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Em Mateus 18, do 1 ao 3, Rebequinha, fecha aí um pouquinho, fala pra Kel não fazer barulho. Kel, deixa o papai terminar. O papai já vem. Vou ficar aí quietinho, eu deixo ficar quietinho. Quer ficar aqui quietinho? Ó, senta aí sem falar, tá? Senta lá. Senta ali, sem barulho. Sem barulho você não sai. Em Mateus 18, do 1 ao 3, diz assim: naquela mesma hora, os discípulos chegaram aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vem aqui, vocês dois aqui. Aqui do meu lado aqui. Vem cá. Você está vendo isso? Elas estavam ali. Eu falei aqui, vem aqui. Onde elas estão? Estão aqui, né? É isso que Jesus ele disse. Ele falou: ó, se vocês não for que nem uma criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Volta lá. Quando eu terminar, eu deixo. Deixa eu jogar um pouco. É isso. Então, ele fala: os obedientes serão lançados no inferno. Então, cabe a nós obedecer a Deus, né? Em Mateus 19, do 28 ao 29, diz assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Então, vale a pena, né, negar aquilo que for necessário a gente negar, né? Aquilo que for pedra de tropeço pra gente com Deus, pra gente com a nossa salvação, vale a pena a gente negar para alcançar, né? Obedecer a Deus e, consequentemente, a vida eterna com o Senhor. E ele disse assim, né? Quem ama a sua família, né? Carro, filho, acima de mim não é digno de mim.
em Mateus 25, do 31 ao 46 agora. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estava nu e tu vestiste-me, estava preso e foste visitar-me, era estrangeiro e me hospedaste. Então justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Estrangeiro, e nu e preso. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um de meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos ou não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então esse juízo, que a gente vai encarar o dia do grande trono branco, que a gente vai estar ali diante do justo juiz, ali com olhos de fogo, ali contemplando a nossa vida, e a gente vai prestar conta de tudo que a gente fez em intermédio do corpo, quer bem ou quer mal. E a nossa única chance de salvar é esse nome que está acima de todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é isso, Jesus ele falou aqui, guarda a minha palavra. Vocês querem ser salvos? Vocês querem herdar a vida eterna comigo? Examina aqui o que eu falo na minha palavra aqui, e dá ouvido à minha voz, Dá ouvido enquanto a vida é a esperança, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Ele morreu na cruz para salvar as nossas almas. Então a gente não pode negar esse sacrifício, A gente não pode negar Jesus, É necessário a gente aceitar Jesus e viver a tua palavra, porque aceitar Jesus não é somente com os lábios, O que Deus ele diz? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então aceitar Jesus é obedecer a tua palavra, é aceitar a palavra. E o que Jesus ele disse? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus juízos, não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele, Então você pode perguntar para todo mundo aí na rua: você ama a Deus? O que eles vão responder? A maioria: sim, eu amo a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que não é assim. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Jesus ele disse assim: aquele que ouvir as minhas palavras e guardar, eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus ele quer fazer morada dentro de você, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história. Mas o jeito disso acontecer é que a gente se arrependa. Primeiramente a gente se arrepende para receber o dom do Espírito Santo. Então essas são as palavras, esse é o vídeo. Espero que vocês dêem ouvido, a palavra de Deus, que é o único caminho
a esperança para nossas almas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tá bom? Esse é o vídeo. Deus abençoe. Ficar com Deus. Tchau.